A OAB conseguiu uma liminar para que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo suspenda a integração das comarcas. O Conselho Nacional de Justiça deu prazo de 15 dias para que o tribunal apresente estudos que embasaram a decisão para reduzir de 69 para 42 o número de comarcas aqui no estado. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com o presidente da OAB aqui no Espírito Santo, José Carlos Risque. Presidente, boa noite e bem-vindo ao Link. Tudo bem, boa noite. Prazer estar aqui uma outra vez. Boa noite, presidente. Boa noite. Prazer. Presidente, vamos explicar. O senhor esteve aqui conosco alguns meses atrás, exatamente explicando sobre esse assunto, né? Falando sobre essa decisão do CNJ de fazer essa redução de comarcas aqui no estado. A redução foi votada, né? Mas agora o senhor, por meio da OAB, solicitou a suspensão. É isso. Perfeito. Eu estive aqui alguns meses atrás exatamente para apresentar esse problema e, na época, a OAB estava implementando alguns estudos. E a ordem concluiu, seja no próprio Tribunal de Justiça, que era um retrocesso. E apontou, já tem alguns meses, a sua contrariedade em relação a isso. Contrária à integração / extinção. E nós não esperávamos que durante o isolamento, a pandemia, fosse incluído em sessão de plena votação para sua aprovação. Infelizmente isso houve. Nós nos sentimos até um pouco desprestigiados em não acessar a sessão. Não foi por falta de esforço nosso. Vocês não participaram da votação? Da primeira, não. Na primeira sessão, não, salvo equívoco, dia 28 de março. Foi dia 28 de maio. Isso? De maio, a primeira. 28 de maio. Teve uma segunda que aí sim eu entrei. Então, nessa primeira não me foi dado acesso e a ordem, mesmo tendo enviado ofício, se sentiu também desprestigiada e nós simplesmente executamos o que a gente disse há vários meses. Se for aprovado no Pleno do Tribunal de Justiça, nós vamos ao CNJ. Foi exatamente isso que aconteceu. Fomos ao CNJ através de um instrumento chamado PCA, Procedimento de Controle Administrativo, para questionar as regras da sua implementação. Fora o debate político de retrocesso, da baixa autoestima dos cidadãos que estão nas cidades. Eu que andei de norte a sul do Espírito Santo, vi a revolta de cidades que tiveram ali o seu fórum instalado há 10, 15, 20, 30 anos, cidades que o Executivo Municipal doou lote, povo que construiu na sua própria mão a parede do fórum, uma revolta, um sentimento de perda de autoestima terrível. É porque 27, só para que as pessoas em casa tenham noção, 27 fóruns de cidades do interior do estado deixariam de existir. E representa 1/3 do Espírito Santo. É muita coisa, 35%. Né, é muita coisa, isso nunca foi feito no Brasil. Eu acho que, com todo respeito, a grande falha foi essa questão do bloco. Por que não se discutiu ponto a ponto, com audiências públicas, pontualmente, fora a fórum? E a ordem viu a necessidade do enfrentamento institucional, enfrentamento respeitoso, sim, judicial. Nós tivemos, ao ver que o tribunal tinha aprovado essa extinção, nós tivemos que nos socorrer ao CNJ. A ordem foi a única entidade que ingressou com uma ação no CNJ, é bom que se diga isso, em que pese a gente... pai de filho bonito, todo mundo quer ser, e nós obtivemos ontem, no dia de ontem, a liminar, suspendendo, através de critérios técnicos da OAB, a integração e extinção de comarcas no Espírito Santo. Como o Fabiano disse aí no começo da nossa entrevista, o CNJ pediu que o TJ aqui do estado apresente embasamentos técnicos, estudos que foram feitos para que essas comarcas foram fechadas. O TJ alega que essas comarcas seriam fechadas por questão de economia e modernização. Senhor, como é que o senhor vê esses argumentos? Primeiro ponto de economia, é bom que se diga que a OAB não é contra nenhum ente público economizar. Nós somos contra, e aí a gente faz uma boa crítica, da economia na sua função essencial. A existência de fóruns é a existência essencial da justiça. É a mesma coisa que na nossa casa. Se o dinheiro aperta, se economiza no restaurante, na viagem, no carro. Ou seja, nós entendemos que dá para se economizar em orçamento, em valores supérfluos para o judiciário. Eu vou te explicar que o orçamento do Tribunal de Justiça ano hoje é de 1 bilhão e 100 milhões. A economia gerada com a extinção de fóruns são de 13 milhões, isso representa 1%. Nós entendemos que antes de se fechar tribunais, nós temos que fechar outras questões do tribunal. Nós não podemos entender a justiça como colapsada a ponto de se fechar fóruns. Sobre a modernização, eu quero aqui apresentar uma crítica bastante veemente contra o processo físico na justiça estadual.
Durante a pandemia, a advocacia, o cidadão tem sofrido muito exatamente em razão disso, da falta de processo eletrônico na Justiça Estadual, o que impede a integração também. Por quê? Porque para fazer a integração, você tem que iniciar pelo processo eletrônico. Como você vai extinguir fóruns, colocando nas cidades ao lado, 1 hora, 1h30, processos físicos. Sem dúvida alguma, o processo eletrônico facilita muito esse trâmite e é um apelo nosso aqui, inclusive. Presidente, a gente chegou a mostrar aqui no link, nessas últimas semanas, as manifestações em várias partes do estado, de norte a sul. Estive em algumas. Inclusive, o senhor chegou a participar de algumas. Jaguaré. A população e os próprios advogados que atuam nessas regiões, eles não aceitaram, foram muito incisivos em relação a esse assunto. Eles não aceitam essa redução também. Incisivos e alguns, contra a minha vontade, até agressivos. Na verdade, quando você inaugura um fórum na cidade, é motivo de festa. As pessoas comemoram, tem bandas, as pessoas falam. Então, é tirar um pouco da alma da cidade você tirar um fórum, sabe? Você tira o trânsito de gente ali, aquele advogado que queria ter uma audiência que dorme na cidade, paga o hotel, almoça no restaurante, vai na lanchonete. Você mata uma parte da cidade. Inclusive o nome que leva o fórum. Os desembargadores dos 27 fóruns que foram extintos fazem aí um grande cemitério enlutado porque foram mortos durante a pandemia. Mas a liminar teve aí o condão de suspender esse processo. Realmente, aqui eu queria falar que essa não é uma luta só da advocacia. É uma luta, antes de ser da advocacia, do cidadão, que sem dúvida alguma perde muito mais que o advogado. Porque o advogado, às vezes, ele tem um carro, ele vai ao lado, né? Agora, esse cidadão pobre, que às vezes é do interior do distrito de uma cidade, que geograficamente é muito grande, além de ter uma dificuldade em se apresentar em audiência, ele tem a dificuldade do próprio acesso ao judiciário. E essa revolta, Fábio, eu tenho visto muito, acho que nos próximos dias eu não vou ver em razão da liminar que obtivemos agora, mas a questão é que machuca cidades esse fechamento, sem dúvida alguma. Agora, a gente comentou isso da outra vez que o senhor esteve aqui e a opinião ainda não estava totalmente formada, mas agora como é que a gente pode analisar isso do ponto de vista do juiz? Os juízes dessas comarcas que foram integradas, né, eles têm condições de assumir mais esses processos, além dos processos que eles normalmente já teriam? O problema da integração é que, além de se prejudicar os 27 fóruns que seriam extintos, integrados, você acresce processos aos fóruns receptores, ou seja, aqueles fóruns que às vezes já não andam tão bem, teriam aí um número de processos muito maior. Quer dizer, a gente que já reclama de uma justiça lenta, a justiça seria mais lenta ainda. Machucaria, além dos fóruns que foram extintos, os fóruns receptores, que não teriam condição de abarcar mais processos. Sobrecarregados, né, também. Exatamente. Eu tive processos no norte do Espírito Santo que o presidente da OAB de lá, ele me ligou para falar que iam usar a sala da OAB para usar de espaço para o próprio fórum que tinha sido extinto. Então, assim, sem estrutura, sem uma programação, sem uma implementação programática, sem dúvida alguma, para ser executado isso, processo eletrônico precisa ser implementado antes. Presidente, antes, nosso tempo já está encerrando, só para a gente concluir, o TJ tem um prazo de 15 dias, então, para apresentar uma justificativa, e o senhor falou que, segundo a própria desembargadora, né, que colocou... A conselheira que colocou essa decisão, ela disse que faltaram dados estatísticos, só para a gente concluir, são 15 dias. Perfeito. Quando a gente ajuizou a ação, o tribunal já teve 5 dias para se manifestar sobre a liminar, ela deu a liminar, e agora, para se aprofundar nos estudos, ela intimou para 15 dias ser apresentados esses estudos. Então, durante 15 dias, só para que as pessoas em casa entendam. Então, durante 15 dias está suspensa. E depois desses 15 dias, qual é o próximo passo? O que acontece? Provavelmente a relatora leva o colegiado do CNJ para homologar a decisão dela ou não e se adentra ao mérito do processo. Entendi. Entendeu? Presidente, nós gostaríamos de agradecer muitíssimo a presença do senhor aqui no link, deixar o nosso espaço aqui sempre aberto. Estou à disposição sempre. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite.